Olá pessoal, eu sou Cris Bastos, médica mastologista e estou aqui hoje para esclarecer mais uma vez dúvidas de muitas mulheres a respeito dos problemas de saúde das mamas. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os tipos de biópsia mamária. Qual a mulher que nunca teve uma indicação de biópsia e ficou assustada, sem saber ao que seria submetida e pelo que iria passar, não é verdade? Então hoje eu vou esclarecer tudo para vocês. Bem, a respeito das biópsias mamárias, existem vários tipos que podem ser utilizados. Os tipos mais comuns são os seguintes: punção aspirativa por agulha fina, core biopsy, que é um tipo de biópsia por fragmento, e a mamotomia, que é também uma biópsia por fragmento, assim como a core biopsy, mas que permite a retirada de fragmentos maiores. Eu vou explicar para vocês agora individualmente como é feita cada uma delas. Vamos começar com a punção aspirativa por agulha fina, que é popularmente conhecido como punção ou PAF. Considerando aqui a mama, nós temos normalmente essas punções, essas biópsias são feitas em lesões mamárias descobertas através dos exames de imagem. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber: as biópsias mamárias elas podem ser feitas guiadas por exames de imagem, como a ultrassonografia, a mamografia ou a ressonância, ou não, ser feita de uma forma que chamamos de às cegas, que é quando conseguimos palpar a lesão e só pela palpação nós temos condição de fazer a biópsia. Então, a PAF, que é a que utiliza a agulha fininha como essa aqui, ó, que é uma agulha é a mesma agulha que é utilizada para fazer coleta de exame de sangue. Por exemplo, existem agulhas específicas, material específico, alguns tipos de pistola, como nós chamamos os dispositivos, que nos auxiliam no procedimento, mas é usual que o mastologista, o radiologista, o médico que realiza esse tipo de procedimento prefira usar diretamente uma seringa comum. É o meu caso, por exemplo. Eu sempre faço, é um procedimento muito comum de ser realizado e eu prefiro fazer com seringa mesmo, tá certo? Então, como é que é feita a PAF? Primeira coisa, a punção aspirativa por agulha fina, ela pode ou não ser precedida de anestesia, tá certo? Então, em algumas clínicas vocês vão ver os médicos utilizarem o anestésico, em outras não. Por que não é sempre que a gente utiliza? A punção, a PAF, ela, por ser um orifício fininho, ele não faz a retirada de fragmentos da lesão. O que nós fazemos é a aspiração de líquido, e esse líquido que vai vir aqui nessa agulha, ele conterá células do nódulo ou da lesão mamária que nós estamos investigando naquele momento. Então, se a gente injeta anestésico, o anestésico ele é um líquido. Se nós injetamos o anestésico, pode ser que a injeção do anestésico, o líquido anestésico, seja o que vai vir aspirado na agulha. E isso reduz a chance do exame ser considerado um exame satisfatório. A PAF ela tem um índice de insatisfatório, ou seja, de material inadequado, que pode chegar a 20% em alguns estudos. Então, muitas vezes o médico prefere não fazer o anestésico para evitar a necessidade de uma recoleta. Mas enfim, digamos que a gente faria o anestésico local. A quantidade de anestésico necessário para a realização de uma PAF dificilmente é maior do que a quantidade existente numa seringa como essa, que é uma seringa de insulina, que pessoas diabéticas utilizam em casa mesmo. Então, aspira o anestésico, utilizando ou não um aparelho de ultrassom, um transdutor do ultrassom, a gente faz uma anestesia no local. Como eu disse para vocês, uma quantidade como essa, 1 ml normalmente é suficiente. E posteriormente, com uma seringa, essa aqui é uma seringa um pouco maior do que a gente costuma usar. Seringas de 20 ml são mais utilizadas para a punção de cistos, de cisto grande,
tá certo? Um cisto maior, ele pode ter uma quantidade de líquido que seja necessário um compartimento, um dispositivo um pouco mais calibroso, como é esse caso. Mas para punções de nódulos sólidos, por exemplo, utilizamos seringa de calibre menor, como uma seringa de 3 ml, por exemplo, que é a da minha preferência. Então, no local onde foi realizada a anestesia local, introduz a agulha, realiza um vácuo e quando realizado esse vácuo, o conteúdo do cisto vai vir por efeito negativo, né, por força negativa, ele preenche a seringa e então está concluída a punção de um cisto. A quantidade de líquido que é aspirado depende do tamanho do cisto. E esse líquido irá ou não para a biópsia a depender do aspecto dele. Os cistos normalmente são lesões benignas, então dificilmente o conteúdo de um cisto ele vai precisar de uma análise patológica, tá? No caso do nódulo, nós precisamos fazer a entrada da agulha, realizar o vácuo e fazer movimentos de vai e vem, no sentido de melhorar a quantidade de material e desse material vir representativo da lesão. Depois desfaz o vácuo e no caso do nódulo, ao contrário do cisto, todo o material ele precisa ser enviado para análise, tá? Então, dependendo da quantidade de material, ele pode ser enviado na própria seringa, pode ser conservado em alguma substância fixadora, como é o caso do álcool absoluto, que usamos com frequência nas punções, e podem também ser construídas lâminas de microscopia, tá? A gente injeta o líquido que foi aspirado e faz o esfregaço das lâminas e conserva no álcool absoluto e envia para análise do patologista. Então essa aqui é a primeira punção. Em que casos costumamos usar a punção por agulha fina? A punção por agulha fina ela é mais utilizada para aspiração de cistos, como eu disse aqui para vocês, e também para aspiração de nódulos, tá? Para coleta de material de nódulos que são de baixa suspeita para câncer, tá? Por exemplo, um nódulo Birhades 3, que a paciente vai ser submetida a algum tipo de cirurgia, uma cirurgia estética, por exemplo, uma punção por agulha fina seria suficiente para a investigação desse nódulo. Os outros dois tipos de biópsia que utilizamos também na prática de mastologia são biópsias diferentes da função. São realizados com material que tem a capacidade de retirar fragmentos do nódulo, tá? Do nódulo ou de um cisto complexo, um cisto suspeito de câncer, por exemplo. Os mais utilizados são esses, tá? A core biopsy e a mamotomia. A core biopsy é feita através de um dispositivo que nós chamamos de pistola, tá? Essa pistola, ela possui a capacidade de realizar um movimento rápido de vai e vem na agulha. A agulha de core biopsy, ela tem um guia interno com uma gavetinha aqui na sua ponta e uma capinha externa que funciona como um corte, uma faca de corte. Essas agulhas, quando elas fazem um movimento rápido de vai e vem, o fragmento da lesão, ele fica aqui nessa cavidade, tá certo? E são esses pequenos fragmentos que são suficientes para realizar o diagnóstico histopatológico de uma lesão. Como nós não temos a capacidade de entrar com a agulha e fazer esse movimento muito rapidamente, esse movimento ele é feito através desse dispositivo que eu apresentei aqui para vocês. Então a agulha ela entra aqui, ela é encaixada. Nós armamos a pistola, né, como no linguajar que utilizamos normalmente. E quando a pistola ela é disparada, a agulha avança e rapidamente recolhe o material dentro da gavetinha. Retirada a pistola, a gente abre a primeira vez e o material estaria coletado aqui, tá certo?
Esse material ele é retirado do dispositivo, colocado numa solução de formaldeído ou formol a 10%, preferencialmente tamponado, que é uma substância que conserva melhor o material, e é analisado pelo patologista. Para o material representativo da lesão, nós precisamos realizar esse disparo múltiplas vezes. Então, normalmente se faz entre 5 e 10 disparos. A core-biópsia, ao contrário da PAF, ela deve ser feita sempre com anestesia local, tá? A quantidade de anestésico que é utilizado é maior. A gente faz uma injeção de anestésico local na pele, que é para posteriormente entrar com uma agulha de calibre maior, com uma agulha que é feita que é utilizada na PAF mesmo. E fazemos uma infiltração de anestésico mais considerável em relação à punção. Então o procedimento ele se torna absolutamente indolor, tá? Arma a pistola, identifica a lesão, pode ser feito, como eu disse anteriormente, às cegas ou guiado por ultrassom, que é uma técnica mais utilizada na nossa prática. Entra com a agulha na lesão e posteriormente nós realizamos o disparo. Retira a agulha, abre e aqui no interior vem o material representativo da lesão. Fazemos pelo menos 5 disparos, como eu disse para vocês anteriormente, e aí encaminha para a análise do patologista. A core-biópsia é provavelmente o tipo de biópsia mamária mais utilizado na nossa prática. Primeiro, devido à simplicidade do procedimento, é feito com anestesia local, as complicações são mínimas, tá? Pode haver hematoma, pode haver infecção do local, mas é muito difícil que isso aconteça. Quando ocorre um hematoma, é de muito pequeno volume, rapidamente é absorvido, e a quantidade de material que a core-biópsia retira é suficiente para realizar o diagnóstico de um câncer de mama, assim como fazer os outros testes que nós precisamos para classificar aquele câncer e determinar o melhor tratamento para ele. Finalmente, o último tipo de biópsia é a mamotomia. Tá? A mamotomia, a lógica dela é bem parecida com a da core-biópsia. Ela também possui uma gavetinha aqui no seu interior e o material fica cortado, retirado através dessa gavetinha e posteriormente vem para esse compartimento. O que é que permite que na mamotomia ela venha para esse compartimento? É o grande diferencial dela em relação à core-biópsia. A mamotomia é um procedimento que é feito através de um vácuo. Esse dispositivo, através dessas mangueiras, ele é conectado a uma máquina e essa máquina realiza um vácuo, uma sucção contínua dentro da agulha de biópsia. Quando a agulha entra no tecido mamário, ela abre essa gavetinha e a mama, aquela área da lesão, ela fica exposta a esse vácuo. Então, ela é sugada para dentro da agulha. Por isso que vocês percebem que a agulha de mamotomia, ela é uma agulha bem mais calibrosa do que a da core-biópsia. Ela tem a capacidade de retirar fragmentos maiores, inclusive permite a retirada completa de lesões. Lesões até 2,5 centímetros, nós conseguimos tirar de forma muito eficaz através da mamotomia. Ela também é realizada em ambiente ambulatorial, tá? Ambiente de consultório ou em uma clínica. Também sob anestesia local, uma quantidade de anestésico maior do que utilizado nas anteriores. Também é para ser um procedimento absolutamente indolor. Ao contrário das outras duas, a mamotomia a gente prefere fazer sempre guiada por ultrassom, até porque
o ultrassom ou outro exame de imagem, como é o caso da mamografia ou da ressonância, até porque ela pode determinar a retirada completa da lesão. E se isso ocorre, nós vamos precisar guiar uma marcação onde estava aquela lesão, porque pode precisar de um procedimento cirúrgico posterior. A core-biópsia, a punção, não consegue determinar a retirada completa, a mamotomia sim. Então a mamotomia precisa realmente de um exame de imagem para nos orientar onde está aquela lesão e se ela foi completamente retirada. Então, no mesmo local onde foi realizada a infiltração, a agulha penetra na mama e a máquina inicia esse processo de sucção até que nós façamos a retirada completa da lesão. O material retirado ele fica depositado aqui nessa cestinha, e ao final do procedimento nós abrimos e retiramos daqui de dentro o material e ele é depositado e encaminhado para a biópsia. Quando é realizada a retirada completa, nós precisamos, como eu lhes disse, fazer uma marcação do local. Então, é muito comum mulheres que foram submetidas à mamotomia, nós colocarmos um clipe metálico. O clipe metálico, ele é microscópico, tá? Então, assim, a mulher que foi submetida a uma mamotomia com clipagem da lesão, ela não vai ter nenhum tipo de desconforto ou algo do tipo. Ela não vai sentir esse clipe de forma nenhuma, nem ele vai causar nenhum tipo de impedimento no sentido de passar por uma máquina de raio-x, por exemplo, que é uma coisa que as pacientes me perguntam muito, se teria algum problema no raio-x de um aeroporto, se esse clipe seria detectado, e a resposta é não, ele é muito pequeno realmente. Onde estava a lesão, também guiada por ultrassom, nós entramos com o dispositivo que coloca o clipe, disparamos o clipe lá dentro e retiramos. E aí está completo o procedimento de mamotomia. Em que situações nós costumamos utilizar a mamotomia? A mamotomia ela é excelente quando existem microcalcificações, tá? Que hoje já não chamamos dessa forma, são chamadas de calcificações simplesmente, calcificações suspeitas de câncer. A mamotomia ela é um método de escolha, tá certo? Assim como lesões sólido-císticas, como é o caso de alguns nódulos que surgem dentro de cistos mamários, ela também é a opção de escolha. E nódulos intraductais, são aqueles nódulos mamários que surgem dentro dos canais da mama e que também a mamotomia é o método de escolha. Afora isso, a mamotomia também, como eu lhes disse, possui a capacidade de retirada completa de uma lesão, então ela pode ser utilizada quando há o desejo de fazer a retirada terapêutica de um nódulo mamário, sem que a mulher precise ser submetida a um tratamento cirúrgico, como se fazia há alguns anos atrás. Limitação da mamotomia é sua disponibilidade. É um exame de uma tecnologia mais cara, né, mais dispendiosa, então não são todos os serviços que dispõem de mamotomia. Normalmente a punção e a core-biópsia são bem mais disponíveis, a mamotomia um pouco menos. Bem, então espero ter ajudado, ter esclarecido para vocês suas dúvidas a respeito das biópsias da mama, das técnicas de biópsia da mama, e me coloco aqui inteiramente à disposição através de todos os nossos canais para tirar todas as suas dúvidas. Comentem aqui nos nossos comentários, coloquem suas dúvidas, podem mandar também através de direct que eu estarei à disposição para responder. Um abraço.